Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é desenvolvimento da inteligência emocional. O tópico a ser abordado nesta aula é a importância do desenvolvimento da inteligência emocional. Ao término desta aula, você será capaz de reconhecer a importância da inteligência emocional, analisar comportamentos à luz da inteligência emocional. Para começar essa aula, eu queria que você analisasse essa charge aqui, retirada da internet. O discípulo pergunta para o mestre: Mestre, como faço para me tornar sábio? O mestre então responde: boas escolhas. E o discípulo novamente pergunta: mas como fazer boas escolhas? E o mestre diz: experiência. E como adquirir experiência? Pergunta o discípulo ao mestre. E então o mestre responde: más escolhas. A inteligência emocional é um pouco disso, porque a experiência vai desenvolvendo em você a capacidade e a competência de desenvolver melhor essas competências emocionais e sociais. A inteligência emocional, diferente da inteligência cognitiva, que a gente viu a diferença na aula anterior, é que a cognitiva ela não se desenvolve ao longo da vida. Ela vai se desenvolver até você chegar ali nos seus 18, 20 anos, onde você tem a sua capacidade máxima de uso e plena do uso. A partir daí o que você vai aumentar? O seu conteúdo. Né? Você pode aprender 2, 3, 4, 5, 6 idiomas, mas isso não vai fazer você ser mais inteligente. Simplesmente você está usando mais a sua mesma inteligência. Ela não é um fator que se desenvolve, que aumenta ao longo da vida. Já a inteligência emocional, sim, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida, e esse quadrinho, apesar de uma sátira, de uso do humor, ele exatamente representa isso sim, porque ao longo da vida você pode desenvolver a sua inteligência emocional. Você pode ficar mais inteligente emocionalmente ao longo da sua própria existência. E, continuando aqui com essa historinha de discípulo e mestre, existe um ditado tibetano que diz o seguinte: se o problema pode ser resolvido, não há por que preocupar-se com ele. Se o problema não puder ser resolvido, preocupar-se não adiantará. Olha só que belo exemplo de uso da inteligência emocional ou de parte dela. Isso também é importante. Quando a gente mostra na primeira aula o vídeo do Zinedine Zidane, aquilo não é necessariamente a totalidade da sua inteligência emocional. É um pedaço do que compõe a inteligência emocional de uma pessoa. E este exemplo, né, de preocupação com um problema é um outro pedaço do que a gente chama de inteligência emocional. Lembra que, por definição, a inteligência emocional é um conjunto de competências emocionais e sociais. É um conjunto, não é uma única. O Zinedine Zidane faltou ou baixou a sua inteligência emocional em um aspecto, talvez tomada de decisão e gerenciamento de estresse. Quando eu falo de lidar com problemas, aí sim tem a ver com flexibilidade, um pouco também de tolerância ao estresse, que são partes deste conjunto de competências emocionais e sociais que a gente vai explorar nesta aula. Bom, dado esses dois exemplos aqui, né, tanto do discípulo conversando com o mestre e deste ditado tibetano, dá para se perceber que uma pessoa com bastante inteligência emocional tende a ser uma pessoa mais serena, uma pessoa que seja capaz de raciocinar e chegar a conclusões ou tomada de decisões emocionalmente equilibradas. Dar inteligência às próprias emoções. Isso é o uso ideal da inteligência emocional. Dar inteligência às emoções. Não agir de modo que as emoções sobressaiam e definam o seu resultado, mas sim ter um filtro para olhar essas emoções, dar inteligência a ela e tomar a melhor decisão, a melhor medida que ajude no seu resultado, naquilo que você espera como resultado para a sua vida. E essa conexão com resultado e comportamento é muito interessante. A gente pode olhar esse desenho, que é da psicologia social cognitiva, que fala dessas questões de comportamento, atitude, emoção e pensamento, né? O Maturana diz que a emoção é o grande referencial do agir humano,
Quer conhecer a emoção? Observe o comportamento. O Maturana diz que a emoção define o comportamento. Quando eu olho para você, eu não sei dizer o que você sente e o que você pensa. Essa parte invisível que existe em você. Assim como você, quando olha para mim, não sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Então, neste modelo de iceberg, eu separo a parte observável e a parte invisível. A parte observável é o comportamento, as atitudes que eu tomo. E as atitudes que eu tomo definem o resultado que eu tenho. Agora, as atitudes que eu tenho, os hábitos que eu tenho, os comportamentos que eu tenho, eles são completamente conectados com a forma que eu penso e com a forma que eu sinto. O modo que eu penso reflete na minha emoção, o modo que eu sinto reflete no meu pensamento e ambos refletem no meu comportamento. Isso aqui é um exemplo bastante simples. Imagina que você está andando pela rua e uma criança de 5, 6 anos, isso não deve ser tão difícil de ser visto nos centros urbanos no Brasil, uma criança de 5, 6 anos começa a te ameaçar. Por exemplo, quer roubar o teu celular. E você olha para aquela criança, essa criança não está armada, talvez ela esteja ali com um short, se você consegue observar, ela está sem camiseta, ela não possui nenhuma arma. Você olha para aquela criança e você diz, poxa, não vou ser assaltado por uma criança de 5, 6 anos. Então, neste momento, você pensa, se eu ignorar ou se eu reagir, qual é o resultado que eu terei? Provavelmente nada vai acontecer. Mas essa criança me ameaçando, talvez me insultando, ela mexe comigo. Talvez ela mexe com o meu pensamento, ela mexe com a minha emoção, pode me dar uma irritabilidade, eu posso me consternar com a situação daquela criança, achar que ela está sendo explorada, fragilizada, enfim, eu posso pensar várias coisas e ao pensar várias coisas eu também sinto várias coisas e aí eu posso tomar algumas atitudes derivadas desse pensamento, desse sentimento. Mas qual seria o resultado? Se eu ignorar, né, ou se eu de repente chamar a polícia, uma guarda municipal, enfim, o resultado ali provavelmente vai ser uma coisa muito tranquila. Agora imagine a situação contrária. Você está andando com o seu celular na mão e aparece um adulto, vamos colocar aqui um exemplo, um rapaz bastante forte, armado, te ameaçando, te insultando. A emoção que você vai sentir é muito parecida com a que você sentia quando a situação era com uma criança. Só que o fato de ser um adulto forte e armado, você já rapidamente percebe que o resultado pode ser muito ruim, até trágico, dependendo do comportamento que você tome. Você não deixa de sentir a emoção nem o pensamento, não deixa de funcionar. Você pode pensar, poxa, que cara folgado, poxa, que injustiça, né? Você pode ficar com medo, você pode ficar aflito, desesperado, com raiva. Todas as emoções vão acontecer e os seus pensamentos também irão acontecer. Mas provavelmente a sua atitude vai ser, ok, leva meu celular, porque o resultado que você pode ter ao não entregar o teu celular pode ser bastante ruim. Então percebe que existe uma conexão entre comportamento, atitude e resultado, e esse comportamento e atitude está ligado diretamente com o pensamento e com a emoção. Porém, quando eu consigo pensar no resultado que pode acontecer, eu consigo então criar uma espécie de um disjuntor. Se você não sabe o que é um disjuntor, é aquele equipamento que existe nas residências que quando existe uma sobrecarga de energia, ele desativa, fazendo com que corte a corrente de eletricidade e aí não passa, por exemplo, um curto-circuito e queime um aparelho da sua casa. Quando, por exemplo, existe o disjuntor, ele desliga, ele realmente faz um barulho, um estalo, e isso então corta a corrente e aí você não vai ter um prejuízo de queimar um televisor, um computador, uma geladeira, enfim. Então, essa conexão entre emoção e pensamento, ela pode sim ser separada como se fosse um disjuntor, quando eu consigo pensar no resultado que pode acontecer dependendo da minha atitude. Então eu consigo equilibrar. Isso é, na prática, o uso da inteligência emocional. Quando você está numa situação de muita emoção, de forte emoção, de um pensamento desesperado ou muito eufórico, você não está usando a sua inteligência emocional na plenitude. Por quê? Porque a emoção, o pensamento está dominando e ela vai definir o seu comportamento e vai gerar um resultado. Inteligência emocional é esse disjuntor. É você ler as suas emoções e dar a ela inteligência, focando no resultado que você espera para a sua própria vida. E por que é importante olhar o resultado da inteligência emocional? Porque a gente falou na primeira aula
que existe lá o teste de QI, que surgiu lá com Alfred Binet no começo do século passado na França, em 1905, falando de encontrar as pessoas mais inteligentes ou as crianças mais inteligentes. Então, existe o QI? Claro que existe. O coeficiente de inteligência ele existe, mas ele é uma medida de lógica, né? Ele não define necessariamente o resultado que o indivíduo tem na vida. Segundo a teoria da inteligência emocional, os resultados que o ser humano pode obter na vida, ele é composto conforme essa pizza aqui. O QI, ou seja, a cognição, ela representa no máximo 20% dos resultados que o indivíduo pode ter na vida. No máximo 20%. Então eu posso usar o meu QI para aprender vários idiomas, eu posso usar o meu QI para aprender uma profissão. Legal, isso vai definir 20% dos meus resultados. Outros fatores como o local onde eu nasci, a família na qual eu nasci, as condições de recurso financeiro que eu tinha ou não tinha, oportunidades que eu tive ou não tive na vida, sorte, enfim. Isso tudo representa 35% do resultado que eu tenho na vida. Agora, olha que interessante, 45%, quase a metade, é definido pela minha inteligência emocional. E lembra que inteligência emocional é um conjunto de competências emocionais e sociais que a gente vai explorar cada um dos componentes desse conjunto. Mas perceba que metade dos resultados que a gente tem na vida advém da inteligência emocional. E como eu falei no começo, diferente da inteligência cognitiva, ela pode ser trabalhada, ela pode ser aumentada, ela pode ser melhorada. Então, é muito interessante descobrir que metade, praticamente, dos resultados que você pode ter na vida dependem do uso da sua inteligência emocional e você pode desenvolvê-las, melhorá-la. Bom, como é que isso funciona na prática, né? A gente define o bom profissional como sendo aquele que tem capacidade técnica. Um engenheiro, né, que tem a melhor técnica de engenharia, um contador que sabe as regras tributárias e contábeis, o vendedor que tem uma habilidade imensa e conhece muito bem o seu produto, sabe fazer uma leitura do seu mercado, do seu cliente, do perfil do seu cliente. Um chaveiro, né, que conhece todas as técnicas para fazer uma chave mais rápida, com mais eficiência, o tipo de chave, como é que se abre, por exemplo, um segredo, como é que se abre uma porta que o indivíduo deixou, se perdeu a chave ou quebrou a chave dentro, enfim, ele pode descobrir todas as técnicas para ser um bom chaveiro. Um eletricista da mesma forma, que pode saber identificar curtos-circuitos, trocar os equipamentos, definir vários pontos de luz, enfim, ele pode conhecer bastante coisa disso, ou até mesmo um motorista, que pode conhecer todas as leis do trânsito, ter uma habilidade ao volante. Tudo isso é competência técnica, tudo isso advém do coeficiente de inteligência, tudo isso é cognitivo. Agora, você pode reparar que todos esses profissionais que eu citei aqui e todos os outros que eu não citei aqui, aqueles que têm maiores resultados na vida são os que conseguem dominar a questão das emoções, né? Conseguem dominar o quociente emocional, a inteligência emocional. Porque um engenheiro que tem habilidades sociais e emocionais sabe lidar melhor com a pressão, sabe se relacionar melhor com as pessoas. Do mesmo modo, um contador, um vendedor, um chaveiro, um eletricista, um motorista. Então a inteligência emocional é sim fator determinante do resultado que a pessoa tem na vida. Inclusive da percepção do resultado que a pessoa tem na vida também está dentro da inteligência emocional. Um bom exemplo, e a gente pode ver um trechinho aqui, é o filme Divertidamente, que é uma animação que conta a história de uma garotinha e o filme vai mostrando todas as emoções dentro da cabeça dessa adolescente, como é que elas funcionam. Então tem lá a alegria, a raiva, a tristeza. Vamos ver só um trechinho para você ver como é que funciona as emoções, né? Aqui de uma forma bastante lúdica, dentro da cabeça da garotinha e como é que ela toma as decisões influenciada fortemente ou predominância das emoções. Vamos ver um trechinho dessa animação. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. É um lançamento direto. Pênis cruzado no meio. Tá olhando pra nós. O que ela falou? Que?
Me desculpe, eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Ai, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Ah, eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Soe o alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais. Ah, é? Eu... Prepare o piti. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. Ah, não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Deu piti e com razão. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Perceberam então na animação como é que funciona ali as emoções e os pensamentos, trabalhando e querendo dominar a decisão, que seria racional. Olha aí o crivo, as emoções vêm e eu posso racionalizar isso para tomar uma atitude, o famoso disjuntor, e aí tomar uma melhor decisão pensando sempre no resultado. Uma coisa muito importante é que a inteligência emocional é dar inteligência às emoções, mas não é controlar as emoções, porque as emoções você vai sentir. No meu exemplo, do garotinho que te ameaça ou daquele adulto forte armado que te ameaça, você não tem como evitar as emoções e os pensamentos, eles acontecerão. O que você pode controlar e melhorar é a atitude. E neste momento, sim, é dar inteligência às suas emoções. Não existe a possibilidade de você controlar emoções. Existe a possibilidade de você controlar comportamentos. Comportamentos são influenciados por emoções, sim. Mas eu posso dar inteligência às minhas emoções e aí sim trabalhar melhor o meu comportamento. Perfeito? Bom, e aí quais são então os itens que formam o conjunto de competências emocionais e sociais que se revelam com os desafios da vida diariamente? Eles são 5 escalas, eu vou passá-las todas aqui, e dentro dessas 5 escalas existem 3 subescalas que definem essa escala maior. Esse é então o conjunto de competências emocionais e sociais. Qual é a primeira escala? A primeira escala é a autopercepção, que significa o modo como eu me vejo. Lembra? Competências emocionais e sociais. Emocionais, eu comigo mesmo. Como eu me vejo? Isso tem a ver com autoestima, autorrealização e consciência emocional. O segundo é a autoexpressão. Como é que eu me mostro? Olha aí já entrando um pouco do componente social. Como eu me mostro para os outros. Isso tem a ver com expressão emocional, assertividade e independência. Depois, na terceira escala é interpessoal. Como eu me relaciono com as pessoas? Olha aí, conjunto de competências emocionais, eu comigo mesmo, sociais, eu com os outros. Isso tem a ver então com relações interpessoais, empatia e responsabilidade social. A quarta escala é tomada de decisões. Isso é como tomo decisões apesar da influência das emoções. E aqui a gente consegue entender o comportamento do Zidane no filminho da primeira aula, que tem a ver com solução de problemas, teste de realidade e controle dos impulsos. O que faltou então para o Zidane naquele exemplo, na primeira cena da aula 1? Controle de impulsos. E isso tem a ver com a escala tomada de decisões. Ele tomou uma decisão que desfavoreceu a ele o resultado porque ele não controlou o impulso. Ele pode ter uma ótima inteligência emocional? Pode sim, mas naquela cena que a gente mostrou e que a gente viu e que ficou registrada para o resto da vida, o que faltou ali foi controle de impulso, que está dentro da escala de tomar decisão. Veja que inteligência emocional é um conjunto de competências. A ele faltou uma só naquele momento. E por último, nós temos a escala do gerenciamento do estresse. Isso tem a ver com como lido com mudanças e cenários imprevisíveis.
e é composto de 3 subescalas que são flexibilidade, tolerância ao estresse e otimismo. Bom, passados essas 5 escalas e essas 3 subescalas que compõem cada uma das escalas maiores, que daria aí 15 competências emocionais e sociais, isto é o conjunto que determina o que é a inteligência emocional. Na próxima aula, a gente vai passar uma por uma dessas escalas com exemplos práticos e aí vai ficar super claro para você poder medir a sua própria inteligência emocional. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre desenvolvimento da inteligência emocional. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais.